Saúdo a todos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não preciso ser apresentado, também fica dispensada o tamanho da alegria que eu sinto por estar aqui mais uma vez, nesse púlpito, agora de acrílico. Ficou muito bonito. Falei para o pastor Cláudio, essa reforma que fizeram aqui, graças a Deus, com o intuito de sempre valorizar mais a palavra de Deus por meio da pregação, sem dúvida alguma. E eu não sei, presbítero Fernando, se funcionou ou não o trabalho com jovens, foi tão pouco tempo, mas eu sei que uma coisa me deixou ainda mais feliz. Ontem eu tive já a oportunidade de me divertir bastante com algumas jovens da igreja lá em Gravatá, com o projeto aí Me Ame, treinando essas meninas para serem servas ainda mais dedicadas ao Senhor. E tivemos ali uma tarde muito abençoada, pelo menos eu tive, juntamente com a minha família também. Obrigado por esse convite, obrigado por também me darem a oportunidade agora de pregar a palavra de Deus a essa igreja mais uma vez. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Versículos 12 a 19. Lucas 6, versículos 12 a 19. Diz assim a palavra da salvação. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra bendita. Sabemos que esse momento é sobrenatural, pois cremos pela fé que o Senhor mesmo nos deu, que o próprio Senhor Jesus Cristo, como profeta, fala por meio do pregador. Ó Deus, tende misericórdia de nós. O que queremos ouvir nessa noite é o Teu Evangelho e nada mais. O que queremos ouvir essa noite é mais uma vez a confirmação de que o Senhor cuida de nós, como um bom pastor cuida do seu rebanho. Ó Deus, ajude-nos a compreender mais e mais a importância da igreja no mundo. E que hoje, ó Deus, nós possamos testemunhar, se essa for a Tua vontade, salvação neste lugar. Que nós, crentes,
possamos ser edificados com a Tua palavra, e aqueles que porventura tenham entrado aqui, ainda sem Cristo, possam ver por meio dessa porção do Evangelho, a Tua graça maravilhosa, e pelo poder do Santo Espírito do Senhor, passar a Te glorificar, porque se tornarão regenerados, justificados, santificados e glorificados pela Tua graça somente. Ó Deus, usa-me com graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alegria imensa saber que essa igreja não precisou mudar o horário do culto, como várias igrejas fizeram por todo o Brasil, para poderem acomodar, obviamente, o culto e o jogo de futebol, que já está começando daqui a pouquinho. É uma alegria muito grande, porque nós demonstramos com essa postura as nossas prioridades. E é óbvio que a palavra de Deus, o culto solene ao Senhor, o próprio dia do Senhor, tudo isso é incomparavelmente maior do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa que é absolutamente legítima em qualquer outro dia da semana. E já que nós estamos falando sobre esse assunto, e certamente por mais que nós tentemos tirar isso completamente das nossas mentes, é inevitável. Nós sabemos que já já a seleção jogará a final da Copa das Confederações. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham da seleção do Filipão? Eu sei que vocês gostam de futebol, eu sei que vocês dão seus palpites, eu sei que muitos aqui discordam de várias coisas que o técnico da seleção tem feito. Talvez você prefira o Lucas ao Hulk. Talvez você tenha percebido que o Davi Luiz não é tão bom zagueiro assim, já está na hora de perder a titularidade. Talvez um meio-campo mais defensivo seja uma coisa mais segura. Enfim, nós poderíamos aqui passar a noite inteira dando os nossos palpites e as nossas mudanças em relação à seleção. Mas sem dúvida alguma, quando nós olhamos para a intenção do técnico do time, por mais que nós discordemos dele, certamente o que se passa na cabeça dele é que ele montou o melhor time que ele poderia ter montado nesse momento do futebol brasileiro. Na opinião dele, aqueles são os melhores jogadores que podem alcançar não só o título da Copa das Confederações, mas principalmente da Copa do Mundo do ano que vem. Talvez essa ilustração não sirva muito bem para você, talvez você não goste tanto de futebol assim, você nem lembrava que tinha jogo hoje. Mas então eu lhe pergunto, como é que você monta uma equipe? Não uma equipe esportiva, não uma seleção de futebol, mas qualquer equipe. O que te motiva? Quais são os seus princípios? E a gente olha para alguns princípios em comum a tudo isso, quer em esportes, quer no trabalho, quer em escola, quer na igreja. E nós olhamos então para a montagem de uma equipe e nós percebemos que, sim, o que nós queremos para que haja produtividade, para que haja resultado, é a reunião dos melhores, mais eficientes indivíduos dentro daquela área específica. Só que aí a gente olha para essa seleção de Jesus, a seleção apostólica. Nós olhamos para esses 12 homens escolhidos a dedo por Jesus. E certamente,
esquecendo um pouquinho do que nós já conhecemos sobre eles e do que eles fizeram, se naquele momento histórico nós estivéssemos ali e Jesus anunciasse a lista dos 12 apóstolos, nós olharíamos para aquela lista com desconfiança. Nós perguntaríamos a Jesus: Senhor, tem certeza que esses são os melhores nomes para representar a igreja do Novo Testamento para todo sempre? Até a consumação de todas as coisas? Não nos parece ser a melhor escolha quando você tem um pescador, como Atos coloca, alguns iletrados, e até mesmo um traidor. E a grande mensagem dessa noite é que, justamente dessa lista, nós temos uma escolha perfeita, feita por Jesus, para que nós entendamos exatamente quem nós somos, por meio desses que são os nossos primeiros representantes, aqueles que foram escolhidos a dedo para serem as colunas da igreja. Daqui nós tiramos várias lições. Graças a Deus que essa lista não está aqui simplesmente como um relato histórico, ou simplesmente para servir de memorização e algum tipo de jogo da Bíblia, em que nós precisamos dizer de cor os 12 apóstolos. Essa lista está aqui para extrairmos dela lições preciosíssimas do porquê Jesus escolheu exatamente esses homens. E para nós entendermos a situação, nós precisamos entender o que se passou no Evangelho de Lucas até esse ponto aqui. Resumidamente, se você olha para o começo do versículo 6, do capítulo 6, e também para o capítulo 5, você vê que Jesus começou já, no início do seu ministério, a ter embates muito fortes com a liderança da época. A liderança da época começa a não gostar de Jesus, não gostar de seu ministério, a ponto de começar a planejar como iriam matá-lo, como iriam acabar com ele. Lembrem-se, esse é o início do ministério de Jesus. Ele está curando pessoas, ele está libertando endemoniados, ele está pregando e ensinando a palavra de Deus, ou seja, ele está estabelecendo o reino de Deus na terra, e a liderança religiosa da época chega à conclusão de que ele precisa ser morto. É exatamente esse contraste que é estabelecido a partir do versículo 12. Vejam como o capítulo 6, versículo 11, resume bem tudo isso que eu disse. Mas eles, a liderança religiosa da época, se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Se você ler esse mesmo texto em Mateus, o versículo diz: e eles discutiam entre si em como acabariam com a vida de Jesus. Como o tirariam do mapa, como o levariam a não ser mais alguém que atrapalhasse a liderança deles. E era justamente esse o intuito de Jesus. Quando ele vem e estabelece então agora 12 homens que seriam justamente os substitutos daquela liderança que não mais poderia representar a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles fariseus, escribas, doutores da lei, eram aclamados à época. Eles eram os grandes líderes, eles eram os modelos.
Mas Jesus vem e diz: essa liderança não serve. Deixe-me mostrar para vocês qual é a liderança real da igreja verdadeira que eu mesmo estabeleço, continuando a progressividade da igreja que no Antigo Testamento se limitava a Israel e agora ela passava a ser também uma igreja para os gentios. E ao tomar essa decisão, nós vemos aqui no versículo 12 que Jesus nos traz uma primeira aplicação importantíssima. E o primeiro desafio dessa noite se encontra justamente aqui no versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Qual foi a última vez que a primeira igreja presbiteriana do Recife realizou uma vigília? Nós olhamos para essa prática e nós muitas vezes não compreendemos por que a vigília deve acontecer ou algo como uma reunião de oração que dure muito tempo, porque parece algo meramente tradicional ou que não faz sentido algum. E nós percebemos aqui, pelo menos em momentos especiais e importantes, que Jesus é um modelo de oração para nós. De alguém que sabe que para que uma decisão seja tomada de acordo com a vontade de Deus, é necessário muito tempo de oração. Sem dúvida alguma, todos nós aqui, diariamente, talvez, somos levados a tomar decisões importantíssimas. E eu pergunto a vocês, será que temos seguido o modelo de Jesus? E orado ao Senhor, para buscar nele, e somente nele, por meio da sua palavra, a decisão certa. Quando tomamos decisões, nós geralmente nos preocupamos com coisas que são legítimas, mas que de modo algum podem ocupar o tempo e a importância de um momento de oração. A nossa vida não se parece com a vida de Jesus em termos de oração, nem individualmente, nem como igreja, porque no fundo nós nos esquecemos e talvez nunca tenhamos aprendido o valor da oração, a importância disso. E talvez, tanto a primeira igreja de Recife, como a de Teresina, como várias outras no Brasil, no passado já tiveram vigílias de oração de uma forma mais constante. Mas numa próxima geração isso acabou. Por quê? No fundo, nós nunca entendemos o que realmente significa passar uma noite inteira orando a Deus. Às vezes nós achamos que isso é meramente algo que as igrejas pentecostais fazem, por isso as igrejas reformadas então não podem fazer isso. Se essa for a razão, ou qualquer outra, que nós possamos nos arrepender e olhar mais uma vez para a vida de Jesus e rogar ao Espírito Santo que Ele nos torne homens, mulheres, crianças, igreja de oração. Eu não preciso nem perguntar se você tem frequentado as reuniões de oração desta igreja. Quando alguém organiza um evento que traz motivação para nós de qualquer forma, nós vamos alegremente a esse evento.
Mas quando é um evento de oração, parece que a motivação some por completo. E nós mais uma vez nos mostramos negligentes em relação a esse meio de graça tão maravilhoso. Ora, Jesus era Deus, Ele é Deus, Ele não precisava passar a noite inteira orando para saber exatamente quem o Pai queria, como os apóstolos da igreja. Por que é que Ele faz isso, se não para nos ensinar? Nós que somos falhos, pecadores, o quanto nós necessitamos disso. Está aqui Jesus já nos ensinando, como nosso representante, a importância da oração. A importância de orações que duram muito tempo. A importância não é a quantidade, sem dúvida alguma. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa herança, e nós aprendemos um pouquinho, só como exemplo, do que aconteceu na Assembleia de Westminster, que gerou para nós os nossos símbolos de fé, a confissão de fé e os catecismos. Se nós olharmos, nós vamos apreciar como aqueles teólogos que se reuniram por volta de 5 anos, se debruçando sobre a palavra de Deus, se debruçando sobre a teologia e tentando achar uma unanimidade teológica para que a igreja tivesse um norte doutrinário. Mas sem dúvida alguma, o que mais se destaca nos relatos históricos daquele grande concílio, daquela grande reunião, é que antes desses homens começarem os debates, as reuniões plenárias, eles passavam 2 horas orando. Você já orou por 2 horas? Você já orou por 1 hora? Você já orou por meia hora? Parece que as nossas orações, quando oramos, não conseguem passar de 15 minutos. Que nós possamos olhar para o nosso representante, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e aprender daqui, mais uma vez, a importância desse meio de graça, que nos mostra a nossa real dependência de Deus em relação a todas as coisas. Por que não oramos tanto? Porque preferimos a independência. Porque preferimos a autonomia. Porque preferimos a negligência de algo tão precioso. Jesus faz isso como modelo para nós. Sem dúvida alguma, passa a noite inteira orando. O versículo 13 prova isso. Porque nós lemos: quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. A decisão era importantíssima. Não poderiam ser quaisquer discípulos, quaisquer homens específicos escolhidos a dedo. E o interessante é que a primeira informação aqui é que ele escolhe 12. E naquele momento, aquela informação já deveria ter trazido para os outros discípulos, para a multidão que o cercava, aquela imagem a qual eu já me referi. Jesus estava diretamente dizendo: os fariseus, os escribas, os doutores da lei não servem como liderança da igreja. Eles não são de Deus. Eles são líderes de uma religião. Eles não têm nada a ver com o reino de Deus. Eles não representam
o povo de Deus, que naquele momento era representado pelas 12 tribos. É por isso que Jesus chama, dentre os seus discípulos, 12. Para que aquele número mostrasse claramente que a partir daquele momento, Jesus estava estabelecendo uma liderança autêntica, real, genuína da sua igreja neotestamentária. Não mais uma igreja que se limitava a Israel, mas uma igreja agora para o mundo todo. E o interessante é que isso nos passa despercebido muitas vezes. Ele chama os discípulos e dentre os discípulos ele escolhe 12 e os nomeia. Naquele momento ele dá o nome a eles de apóstolos. Isso é tão comum para nós. Mas antes disso aqui, não havia apóstolos de Cristo. Havia apóstolos, que era um cargo conhecido da época. Eram mensageiros, que levavam a mensagem da autoridade. Eram enviados com uma comissão. Eles falariam somente aquilo que foram enviados para falar. Jesus se apropria, então, de um vocabulário conhecido da época e mostra: agora vocês são os meus apóstolos. Já que a igreja agora não se limita mais a Israel, vocês vão, enviados ao mundo todo, levar nada mais, nada menos do que aquilo que eu vos ensinarei. Os apóstolos aqui começam a representar não apenas a expansão da igreja por todo o mundo, mas eles passam aqui a ser de fato as colunas da igreja, sobre a qual nós teríamos a doutrina apostólica. E aqui nós temos a lista de cada um desses 12. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Mais uma vez nós olhamos para essa lista, e a nossa tendência é pensar que isso nada mais é do que um relato histórico. Que bom, nós temos a informação de quem eram, de quem foram os primeiros apóstolos. Mas a Bíblia, ela foi escrita muito mais do que um livro histórico, para ser um livro histórico. Ela está nos ensinando, a partir de cada nome, lições preciosas. E uma das quais nós aprendemos a partir de Simão, a quem o próprio Jesus acrescenta o nome de Pedro. Se eles são os nossos primeiros representantes, como é que Simão nos representa? Ora, Jesus acrescenta ao nome dele Pedro. E isso não poderia ser mais irônico. Pedro, a rocha, a estabilidade em pessoa. E você olha para a vida de Pedro, e o que acontece? Uma verdadeira montanha-russa. Uma hora Pedro chama Jesus de o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e recebe um elogio. E alguns momentos depois, ele tenta convencer a Jesus a não ir para a cruz. E ele recebe um arreda Satanás de Jesus. Esse Pedro, que jurou a Jesus que não o trairia. Os outros até poderiam traí-lo, mas ele não faria isso, mesmo que isso o levasse à morte. E nós sabemos bem a história. Que quando Pedro
nega Jesus. A palavra usada ali é que ele jurou não conhecer Jesus. Pedro, a rocha, a estabilidade, era, na verdade, a representação da igreja hoje em relação à nossa instabilidade. Se nós conhecêssemos o relato de Pedro e o que ele faria, nós nunca o escolheríamos para ser o nosso representante. Mas essa lista nos serve de espelho. Porque a instabilidade nos faz ter medo, nos torna inseguros. E nós tentamos criar, então, uma imagem de pessoas que estão sempre tranquilas, calmas, em nenhuma montanha-russa. Mas na realidade, quando ninguém está olhando, a nossa vida é exatamente como a de Pedro. Tão estável quanto, ou até mais. A representatividade de Pedro aqui, na verdade, nos encoraja. Não a justificarmos a nossa instabilidade dizendo, se até Pedro era assim, então eu também posso ser. Mas não, para olhar o que Deus, o que Cristo fez na vida desse homem. Tomou um grande líder da igreja e o fez apóstolo e alguém que escreveu 2 epístolas que ficam registradas para nós como palavra de Deus. Pedro nos representa. Assim como outros aqui, certamente não teremos o tempo de passar por cada um deles. Mas além de Pedro, o que nos chama a atenção também é Bartolomeu. Bartolomeu? Por favor, alguém me diga aqui, alguém me traga alguma informação sobre esse apóstolo. Quem foi Bartolomeu, gente? Se nós estivéssemos lá naquele dia e Jesus anunciasse a sua lista, nós diríamos, Jesus, Bartolomeu, não tem outro mais conhecido. Não tem outro que vai escrever uma epístola e vai ficar registrado como algo canônico. Bartolomeu, Jesus. Sim. Bartolomeu, o desconhecido, assim como tantos outros aqui, dentre os 12. Que não são grandes nomes. E que por isso nos representam. Em que sentido? Muitas vezes dentro da igreja, o que mais nos motiva é nos tornarmos conhecidos. O que nós mais queremos dentro de cada ministério, cada sociedade interna, o que quer que seja, é que nós sejamos conhecidos. Quem dera nós tivéssemos a capacidade de cantar, para estar sempre aqui à frente, para que as pessoas pudessem saber quem nós somos. Bartolomeu nos representa. A partir desse nosso desejo de sermos alguma coisa e não nos contentarmos com aquilo que Deus nos deu, principalmente quando ninguém está olhando. Daí a nossa tendência a idolatrarmos grandes pregadores, a sairmos pelo Brasil afora, pulando de conferência reformada em conferência reformada, ouvindo os grandes pregadores da época. Ou nos alegrando quando o boletim diz
que é o pastor Cláudio que vai pregar. Mas, ficando um pouquinho desanimados, se é o pastor Ikleiber. Se nós pudéssemos escolher e demonstrar o nosso desejo em relação aos nossos representantes da igreja, certamente escolheríamos pastores de São Paulo, de Recife, do Rio de Janeiro, de Brasília. Mas o que Jesus está fazendo aqui é escolhendo uma representatividade para a igreja, nos nossos dias, de pastores que vêm do Acre, de Roraima, do Piauí. Por que não? Bartolomeu e os outros desconhecidos nos representam e expõem o nosso coração em acharmos que a igreja e que o reino de Deus só se expandirão por meio dos grandes nomes da nossa época. Isso deveria te encorajar e saber que se você está nessa igreja, mesmo que você não faça parte de nenhum ministério, mesmo que você não cante aqui na frente, nem no coral, você é importantíssimo, importantíssima para a expansão do reino, para esta igreja. Deus não te colocou aqui por acaso. Mesmo que ninguém saiba o seu nome, mesmo que pessoas ainda venham te cumprimentar como um visitante, e você tenha que dizer, eu já estou aqui há 5 anos. Saiba que para Deus, você é uma peça fundamental dentro daquilo que Ele estabeleceu para essa igreja. Simão nos representa em relação à instabilidade. Bartolomeu é um dos representantes em relação a esse complexo de inferioridade. E eu não sei se você percebeu, mas nessa lista de Jesus, está aqui Simão, chamado Zelote, um guerreiro, um daqueles brigões da época, um que certamente estaria aí nos protestos e nas manifestações hoje em dia. Talvez até quebrando alguma coisa. E junto dele está um homem chamado Mateus, que vocês conhecem bem. Aqui Lucas não diz, mas é Mateus, o publicano. Mateus, o traidor. Mateus, aquele que cobrava imposto do próprio povo, para dar para quem? Para Roma. E ele mesmo tirar um pouquinho para ele. Imaginem isso nos nossos dias. Não ia dar certo. Um zelote que lutava para defender a honra de Israel contra Roma, odiava, não se dava com os publicanos. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Não tinha algum nome melhor para que essa briga fosse evitada? Esses homens estariam juntos durante tanto tempo. Jesus certamente aqui não pensou direitinho e ele traria confusão dentro do colégio apostólico. Da mesma forma que Pedro e Bartolomeu nos representam. Mateus e Simão o Zelote também nos representam. Nos representam no sentido de que nós ainda insistimos em nos chamar
pela frente de irmãos em Cristo e por trás nos apunhalarmos pelas costas. Nós ainda insistimos, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a viver como se fôssemos inimigos, a não tratar das nossas diferenças e dos nossos problemas por meio do arrependimento e do perdão. Será que na igreja ainda existe fofoca? Será que na igreja ainda existe ódio? Será que na igreja um irmão que tropeça ainda é motivo para mim dizer, bem feito? Mateus e Simão nos representam, porque nós ainda persistimos na ideia de que no corpo de Cristo ainda pode haver inimizade. Ainda pode haver ódio tão grande a ponto de nós não termos comunhão plena. E certamente, se isso ainda acontece, o encorajamento é para que, como esses homens participaram da vida de Jesus durante, por volta de 3 anos, nós devemos tratar dos nossos problemas de forma bíblica. Devemos buscar reconciliação com aqueles que pisaram no nosso calo há 20 anos atrás, e eu ainda não consigo olhar para a cara dessa pessoa. E finalmente, o grande representante da igreja chama-se Judas Iscariotes. Nós falamos de Pedro. Jesus, dá para aceitar. Bartolomeu, ok, me convenceu. Mateus e Simão, acho que eles conseguem conviver. Agora, Judas Iscariotes, a Bíblia está dizendo claramente aqui, que se tornou traidor. Jesus, esses são os representantes da igreja. Senhor, esses são aqueles que seriam coluna da igreja. O Senhor vai chamar para o colegiado apostólico um que vai se tornar traidor. Não é possível. E é óbvio que Jesus aqui não é pego de surpresa, é óbvio que Jesus aqui não erra, é óbvio que Jesus aqui sabia exatamente quem Judas se tornaria. E isso deveria nos servir de grande advertência. A palavra escrita por Lucas é clara. Ele se tornou traidor. Quando Jesus chama Judas, quando Jesus convida Judas, ninguém ali achava que Judas seria um traidor. Ninguém desconfiava dele. Nem ele mesmo entra nessa turma, já planejando ser o traidor. A ideia que Lucas coloca aqui, e na verdade todo o evangelho, todo esse período em que ele passa junto com Jesus, é que isso vai sendo construído. A grande advertência para nós essa noite é que se esses são os nossos representantes, e no meio deles está alguém que se torna um traidor, é uma advertência para que nós tomemos cuidado, para que nós não sejamos traidores, para que nós não nos tornemos alguém
como Judas. Alguém que por razões variadas vão um dia virar as suas costas para o Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Porque nessa noite, pessoas que são batizadas, fizeram profissão de fé, participam da ceia do Senhor, participam de ministério, são conhecidas, são modelo do rebanho, podem se tornar traidoras, se não forem de fato de Cristo. A maior representatividade aqui talvez esteja no fato de que todos esses 12 eram judeus. E aí você pergunta, como assim? Jesus está estabelecendo aqui uma liderança diferente daquela liderança falsa. Ele está estabelecendo aqui uma liderança para a igreja agora no mundo inteiro, e ele escolhe só judeus? Como assim? Ele escolhe judeus, apesar dos judeus, para mostrar, na verdade, que dos seus, esses aqui representavam o remanescente fiel. E por que essa advertência de Judas é tão importante? Porque ele fazia parte do povo de Deus, ele era judeu, ele estava ali, cumprindo os rituais, mas ele não era membro da igreja de Deus. Ele não fazia parte verdadeiramente do reino de Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos: nem todos os que são de Israel são verdadeiros israelitas. E a advertência grave para nós essa noite é: a minha certeza da salvação não pode estar depositada em uma mera membresia de igreja, em um mero ativismo na igreja. Se eu sou ou não alguém conhecido na igreja. A certeza da minha salvação e de que esses homens de fato me representam deve ser depositada na minha relação verdadeira com Cristo. Se Ele é de fato o Senhor da minha vida. Para que nós não nos tornemos traidores. Há um hino, não lembro o número agora, que nós cantamos, que diz: tantos que corriam bem, longe de ti agora vão. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, onisciência, escolhe um traidor não apenas para nos trazer uma admoestação e uma advertência do que é ser verdadeiramente membro do corpo de Cristo, mas para nos mostrar a sua maior mensagem. Jesus deliberadamente escolhe um traidor para fazer parte dos representantes da igreja. Porque era por meio desse traidor, era por meio dessa traição, que ele seria levado à cruz do Calvário. Para ali, de uma vez por todas, nos representar. Nós e a nossa instabilidade, nós e o nosso complexo de insegurança ou inferioridade, nós e o nosso ódio e inimizade entre irmãos, nós e a nossa tendência a uma presunção perigosa de acharmos
que está tudo bem, desde que eu esteja na igreja. Ele escolhe um traidor que o trairia com um beijo, para que a partir daquilo ele fosse levado para a cruz, para que nós pudéssemos experimentar a salvação que só pode vir por meio dele. Nós não estamos felizes com os nossos representantes. Isso está claro. O Brasil passa por um momento certamente histórico, em que os representantes políticos, de modo algum, têm feito aquilo que nós, como povo, esperamos. A mensagem de hoje à noite nos mostra que, apesar dessa representatividade política estar bem distante do ideal, nós, enquanto igreja, somos representados por homens que foram falhos, sim, mas escolhidos a dedo por Jesus, demonstrando dessa forma a mensagem principal do Evangelho, que não depende de nós, que não depende da nossa capacidade, que no final das contas não depende nem do nosso voto, ou do nosso protesto, ou das nossas manifestações, mas sim de Jesus exercer a sua misericórdia sobre nós, sobre a igreja. E se o Brasil ainda não afundou de vez, é por nossa causa, é por causa da igreja. E isso nos mostra, então, a importância que nós temos de fazer exatamente a mesma coisa que os nossos representantes começaram a fazer aqui, começando pelo representante principal, que é Jesus Cristo. E assim nós terminamos lendo o versículo 17 e seguintes. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Qual é o maior desejo hoje, manifestado aí pelos protestos? Queremos hospitais padrão FIFA. Queremos escolas padrão FIFA. E nós olhamos aqui para os versículos que acabamos de ler, e Jesus está tratando da saúde do povo, Jesus está tratando da educação do povo. Igreja, não é hora do gigante acordar, não. É a hora da igreja acordar. É a hora de nós olharmos para o que os nossos representantes fizeram e rogarmos a Deus para que, por meio da igreja, Ele traga o avivamento, a saúde, a educação e tudo mais que nós necessitamos. E aí nós veremos um resultado natural do Evangelho se expandindo pelo Brasil, se expandindo pelo mundo. Jesus sabia muito bem que muitos daqueles que foram até ele, se você perceber aqui, tanto judeus quanto gentios, aqueles que já compreendiam quem Jesus era, iam até ele.
para serem curados, para serem tratados, para ter apenas aquilo que eles desejavam e que os tornaria certamente mais felizes. Essas manifestações todas têm, obviamente, razões bem legítimas, outras nem tanto. Mas quando nós olhamos para uma situação como uma mudança tão repentina dos políticos em atender alguns pedidos, e as pessoas dizendo, ok, era só isso que nós queríamos. Passe livre. Bênçãos materiais que nos tornem um país de primeiro mundo. É isso que nós queremos. E se nós, como igreja, nos contentarmos com isso, continuará passando despercebido aquilo que nós lemos no versículo 18, que dentre aqueles que iam só para ser curados, iam também alguns para o ouvirem. O nosso maior protesto, a nossa maior reivindicação, é de que a palavra de Deus continue fazendo a sua obra. Porque de nada vai adiantar o gigante acordar e nós nos tornarmos um país de primeiro mundo e nós continuarmos sem a palavra de Deus. Os apóstolos foram enviados não para estabelecer o reino político de Jesus. Eles foram enviados para levar a palavra de Deus a todo o mundo. E é isso que vai reformar não só o Brasil, mas todas as nações. E se nós não acordarmos para isso, nós nos contentaremos com 20 centavos apenas. E com as vitórias adquiridas pelos vários protestos e manifestações. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos faça acordar, para que nós sejamos como os nossos representantes apostólicos e façamos a diferença no mundo de hoje. Porque Atos dos Apóstolos diz que esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Só a igreja pode fazer isso no Brasil e no mundo. Vamos orar.